Boa noite. O clima em Brasília voltou a ferver. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou a votação da Câmara dos Deputados que havia mantido o mandato da deputada Carla Zambelli. Com a decisão, a perda do mandato passa a ser imediata e a Câmara tem agora 48 horas para dar posse ao suplente. Para explicar o que motivou essa reviravolta e quais são as repercussões políticas desse ato considerado inconstitucional pelo Supremo, nós vamos ao vivo conversar com a nossa repórter Carolina Santana, que está acompanhando tudo de perto. Marcos, boa noite. Houve um avanço importante no caso ainda agora e reforça a gravidade jurídica da situação. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, confirmar a determinação do ministro Alexandre de Moraes para a perda automática do mandato da deputada licenciada. O julgamento ocorreu em plenário virtual e os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia registraram seus votos, acompanhando integralmente o entendimento de Moraes. Com isso, Marcos, não há mais qualquer dúvida dentro da própria composição do Supremo. A decisão de que o mandato está encerrado é definitiva no âmbito da Corte. Essa confirmação reforça o argumento central do ministro Moraes de que a votação que a Câmara realizou para tentar preservar o mandato da deputada violou diretamente a Constituição e os precedentes consolidados do STF. Como o trânsito em julgado da condenação criminal de Zambelli já ocorreu, a perda do mandato é automática e independe de deliberação política. Agora, a Câmara dos Deputados permanece obrigada a cumprir a determinação no prazo estabelecido e dar posse ao suplente, porque a decisão unânime da turma reduz praticamente a zero qualquer margem para resistência institucional. O clima aqui em Brasília segue tenso e com repercussão imediata entre lideranças partidárias, que veem esse episódio como um marco importante da atuação do Supremo em casos envolvendo parlamentares condenados criminalmente. Nós continuamos acompanhando e voltamos a qualquer momento com novas informações. Marcos. Obrigado, Carolina. E antes de encerrar, é importante lembrar ao público por que chegamos até aqui e por que o Supremo decidiu, de forma unânime, pela perda do mandato da deputada Carla Zambelli. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Zambelli não foi apenas uma espectadora de um crime digital. Ela planejou e coordenou, junto com o hacker Walter Delgatti, a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, inserir alvarás falsos e até fabricar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Delgatti confessou o ataque e afirmou que agiu a mando da deputada. Ambos foram condenados pela primeira turma do STF. No voto que embasou a decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que Zambelli atuou de forma premeditada, organizada e consciente, usando o próprio cargo e as prerrogativas de parlamentar para tentar desacreditar instituições do Estado Democrático de Direito. E no limite da picaretagem, a gente precisa dizer com todas as letras: quando um representante eleito utiliza o mandato para atacar o sistema de justiça, não estamos falando de divergência política, estamos falando de um atentado direto à Constituição. O ministro também ressaltou que o comportamento da deputada agravou a pena. Zambelli nega tudo e diz que não há provas que a conectem ao crime, afirmando que Delgatti seria um mentiroso contumaz. A defesa alegou incoerências nos depoimentos do hacker. Mas o Supremo entendeu que o conjunto das provas, somado à gravidade da conduta, era suficiente para a condenação. E vale lembrar, esta não é a única condenação da parlamentar. Em outro processo, Zambelli foi sentenciada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Quando somamos tudo isso, a conclusão jurídica e política é clara. Não se trata de perseguição, e sim de responsabilidade. Responsabilidade por atos que ultrapassam qualquer fronteira de normalidade institucional. O caso segue repercutindo
E aqui nós seguimos acompanhando, sempre indo até o limite da picaretagem, para mostrar ao público onde termina o debate democrático e onde começa o desvio de função pública. Boa noite.